Boa noite, gente linda. Aqui Regina falando do nosso canal @Jesus Mestre Amado. Tudo escrito com letras minúsculas, bem pequenininho. @Jesus Mestre Amado. Então, divulgar Jesus. E antes de iniciar a passagem, que nós vamos citar hoje, que está no Evangelho de João, eu achei essa frase numa revista. Uma revista aí que alguém da minha família recebe de empresas. E é a frase que eu quero aplicar para a gente iniciar hoje, que é essa aqui, ó. Somos resistência. Não é resistência política, não. Eu sou resistência em continuar divulgando Jesus. Aconteça o que acontecer, tá? Teve dia da gente ficar feliz de ter um número aí significativo de seguidores. 6 seguidores. 6. Já teve live que não teve nenhum like. Nenhum. Até o meu eu esqueci de dar. Mas somos resistência. E essa frase vem exatamente mostrar o que eu sou. Eu vou até o último dia do meu último suspiro na carne e depois o meu primeiro suspiro fora da carne, divulgando Jesus, o meu mestre, o meu Senhor. Fica aí a nossa frase do dia. Não importa. Não temos um estúdio bem montado. Estou esperando até agora alguém vir me ajudar. Porque condição para fazer um estúdio eu tenho, mas eu não sei. Não entendo nada de distância, onde eu coloco o microfone, qual o melhor microfone, como instalar, né? Então, estou esperando alguém que queira ganhar um dinheirinho, que possa vir me ajudar. Enquanto isso, vou fazendo com essa simplicidade mesmo, minhas quinquilharias que eu coloco aqui em cima dessa mesinha, né? Mas não tem importância, porque eu sou resistência, eu continuo julgada, condenada, criticada. Essa voz manhosa, esse jeito mineiro de falar, que às vezes fica enfadonho, eu sei disso, sabe? Mas tem um botãozinho aí no seu celular que você pode aumentar a velocidade. Você não precisa me escutar falando assim tão devagar. Aumenta a velocidade, coloca um I25, coloca um I50 para falar mais depressa, tá bom? O importante é ouvir os ensinamentos de Jesus. Então vamos para o Evangelho de João, o capítulo é o 6, lá no principinho do Evangelho de João. Do versículo 60 ao versículo 71, são 11 versículos então. O título é Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Essa passagem deixa a gente triste. Como que os discípulos abandonaram Jesus, né? E a gente vai ver o porquê que abandonaram Jesus. João inicia, João falando. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Discípulos é diferente de apóstolo. Apóstolo foram os 12 e discípulos tinha 70 ou mais. Dizem alguns escritores que Jesus chegou a ter 100 discípulos, aqueles fiéis alunos, aqueles fiéis seguidores de Jesus, diferente de apóstolo. Então, ouvindo isso, disseram: duro é ouvir esse discurso. Jesus, nos versículos anteriores, aqui no Evangelho de João, ele estava falando que ele é o pão da vida. Ele, o corpo dele, os ensinamentos dele. Desculpa, até empreguei a palavra errada, não é o corpo. Ele no corpo, não é o corpo. Aqui depois ele vai dizer que o corpo para nada vale.
Então, ele fala que naquele momento, ele estava sendo o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Gente, o que é comer da carne? Não é pegar um pedaço do corpo de Jesus e comer. Não é fazer um pedaço de pão e falar que aquilo ali é o corpo de Jesus. Que é isso? Isso aí é canibalismo. Comer corpo, beber sangue. Jesus estava querendo dizer, ele vai explicar isso aqui mais adiante. Ele estava querendo dizer que enquanto ele estava na carne, para nós comermos desse momento, bebermos desse momento, que ele estava na carne e no sangue. Encarnado, ele, um espírito de escol, um espírito de luz. E aqui atrás, nos versículos anteriores, ele está dizendo que ele é luz. Então, alguns discípulos, então, não entenderam e lançaram essa frase. Duro é ouvir esse discurso. A gente faz isso. Quantas vezes a gente está ouvindo um sermão, uma palestra? Quantas vezes a gente está lá na missa, no centro espírita, sei lá, no templo, e a gente vira as costas, quer sair, ou até mesmo sai, porque a gente diz duro ouvir esse discurso. A gente não raciocina, a gente não quer aprender com aquele discurso. Quem não pode ouvir? Por isso eles se afastaram. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Vocês estão escandalizados porque eu estou dizendo que eu sou o pão da vida? Que eu estou dizendo que se vocês comerem do meu corpo e beberem o meu sangue, o meu corpo, enquanto eu estou aqui encarnado, dentro de pouco tempo vocês não vão me ver mais. Vocês não vão ter meu corpo, vocês não vão ter meu sangue. Beber dos meus ensinamentos. Aí deturpamos tudo. Vamos fabricar pão, fabricar hóstia, pedacinho de pão molhado no vinho, representando o sangue, comer o corpo de Jesus, coisa estranha. Tem até um dia dedicado ao corpo de Cristo. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Ficar louvando o corpo. Isto escandaliza-vos? Vocês estão escandalizados? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se vocês estão tão escandalizados, imagina a hora que vocês verem o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. O Filho do Homem é o corpo material de Jesus. Jesus fez questão de dizer que aquele corpo era filho do homem, de José e de Maria. O Filho do Homem é homem. O filho do ser humano é ser humano. Junta aí, né, os componentes de José e de Maria formaram um novo ser, um corpo. Gente, entendam isso, Jesus veio em espírito, evoluidíssimo, espírito de luz, mas ele habitou um corpo humano. Ele deixa isso claro muitas vezes, o Filho do Homem. Então, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? Imagina vocês vendo eu ascendendo, subindo para paragens mais altas, muito, 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 muito alta. Lá, qual dimensão, gente? Qual? Eu acho que lá na 30ª dimensão. É muito, muito, muito longe de onde Jesus veio e para onde Jesus foi.
Então ele está querendo dizer, vocês vão ficar escandalizados então. Vocês vão me ver subir. E ainda mais que ele prometeu, ele mesmo disse que ele ressuscitaria. O que é ressuscitar? É subir com o próprio corpo. Corpo material, corpo físico, 70% de água e só 30% de massa. A maioria do nosso corpo é água. O espírito é o que vivifica. Quem fica vivo é o espírito. Por que o corpo não vivifica? Porque ele acaba. O corpo perece. Ele veio do pó, ele vai voltar ao pó. De Jesus voltou e o nosso também. Talvez eu esteja falando besteira com relação a ressuscitação, tá, gente? Existe muita polêmica em cima disso. Jesus subiu com o corpo? Jesus não morreu na cruz? Tem. Existem dúvidas que vocês não fazem ideia. Jesus seguiu para o sul da França com a sua amada. Jesus casou-se? Jesus teve filhos? Existe tanta polêmica em cima disso e eu não quero entrar em polêmica. Não quero. Só quero aqui declarar o meu imenso amor a Maria Madalena, que eu considero minha senhora. O espírito é o que vivifica, é o que está vivo. A carne para mais nada aproveita. Carne não se aproveita. Nas cartas de Cristo, eu vivo falando para vocês sobre as cartas de Cristo, tá aí, maravilhosas, aí no YouTube. Tem uma carta, uma das primeiras, que eu não me lembro qual é, que ele faz uma pergunta: para que eu precisaria de um corpo no reino de Deus? Só Jesus? Você, que é cardiopata, diabético, tem um problema sério de coluna, que nenhum médico hoje em dia está conseguindo curar nada, de não ver ninguém ficar curado, né? A não ser as coisas pequenininhas aí, as gripezinhas. Mas o resto, cura não. Qualquer um de nós. O que a gente vai fazer com esse corpo? Olha para mim, gente, ó, toda pelancuda, dando um show de pelanca. Essa bronquite asmática, esses ossos fracos, magra desse jeito, difícil de aguentar a luta do dia a dia. O que eu vou fazer com esse corpo no mundo espiritual? Se eu tenho um corpo de luz, que é o espírito, me esperando. Eu com meu outro corpo, que é o perispírito, que eu já expliquei para vocês. O corpo espiritual que me representa no mundo espiritual. O que eu vou fazer com esse corpo? Esse corpo aqui foi feito para voltar ao pó. Então, é o que Jesus está dizendo. A carne para nada aproveita. Nada. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Por que vocês estão dando tanta importância ao corpo? Se o que interessa é o espírito e vida. Quem está ensinando aqui não sou eu. O corpo, gerado por Maria no seu ventre, que houve a junção com o espermatozoide do pai, que é José, um ser humano, uma mulher ser humano, que produziram um ser humano. Então, mas há alguns de vós que não creem. Não creem no Espírito. Até hoje, né, gente? Até hoje. Teve uma formatura de uma sobrinha do meu marido, de 2º grau.
A mãe dela, aquelas católicas fervorosas de rezar o terço, de rezar um rosário, que são 3 terços, nem sei como é que aguenta. E houve um culto espírita aos formandos, né? Geralmente colocam um católico, um espírita, um evangélico, né? Para agradar todo mundo. E nós, no culto espírita, nós fomos. Fomos também na colação de grau, aquela coisa toda, e nesse culto nós optamos pelo culto espírita, porque somos espíritas aqui em casa. Hoje eu já nem sou mais, mas o meu marido continua sendo. E essa sobrinha de 1º grau, que é mãe da sobrinha de 2º grau, da nossa sobrinha, toda vez o orador fez uma palestra linda, maravilhosa, num centro muito grande aqui de Juiz de Fora, chamado Casa Espírita. Aquela plateia grandona, aquele monte de gente, aquele salão bonito. E o orador fez uma palestra muito belíssima. Mas ele empregou a palavra alma, porque estava dentro do assunto. E ele empregou a palavra espírito. Gente, essa sobrinha do meu marido que reza 3 rosários, ela fazia assim, cruz credo, cruz credo, cruz credo. Toda vez que ele falava a palavra alma, eu fiquei assim olhando meio de banda, até um pouco envergonhada, juro. Como que a pessoa faz, primeiro, uma falta de respeito à religião do outro, ao templo do... Por que ela foi? Não fosse. Ela teve a missa para ela ir, por que ela foi? Gente, eu não estou brincando, não. Ela se benzia com esse negócio que eu não lembro o nome agora, em nome do Pai, né? Ela fala, quando o orador falava alma, a alma, isso assim, já nem me lembro a palestra mais. O espírito, isso assim. Aí ela, cruz credo, cruz credo, cruz credo. 3 vezes para cada vez que o orador falou. E olha que nós estávamos sentados bem na frente. A minha cara quase que afundou, porque o Fernando e eu, meu marido, somos muito conhecidos por causa das palestras, por termos sido diretores, presidentes de centro espírita. Então, minha cara, eu tive vontade de afundar, de ver que uma pessoa usar uma ignorância dessa. Mas foi assim mesmo. Então, quando Jesus está dizendo, mas há alguns de vós que não creem no Espírito. Porque bem sabia, Jesus aqui já é João, tá? Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Jesus sabia, dentre aqueles 12 apóstolos e dentro daqueles 70 ou mais discípulos, quem acreditava nele? Ele sabia. Muitos ali estavam seguindo por curiosidade, né? Por ter alguma coisa para fazer, para ficar olhando, para condenar, para ir lá contar para os escribas e fariseus o que ele estava fazendo, quem ele estava curando, se ele estava trabalhando no sábado, porque isso aí era uma grande importância para aquele povo lá. Então, ele sabia também quem o havia de entregá-lo ao sinédrio para ser crucificado. Ele sabia, e ele falava claramente, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. O Pai, que é Deus, se ele não conceder, você não vem a mim, não. Porque eu e o meu Pai somos um. Ele não fala isso numa outra passagem? Aí todo mundo foi lá e deturpou que Jesus estava falando que era Deus. Jesus nunca falou que ele era Deus, nunca. Muito pelo contrário, ele nos chama de deuses. Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais.
Ele nos chama de Deus, mas ele não fala, eu sou Deus Todo-Poderoso. Esse Deus vai tomar um corpo num planetinha da periferia da periferia da galáxia, que é o planeta Terra, chamado de planetinha azul, de tão pequeno perante os outros. Gente, a Terra perto de Júpiter é um cisco. Aí, Deus larga tudo, todos os mundos, todas as estrelas, todos os meteoros, todos os sóis. O Sol é uma estrela, né? Ele larga tudo, todos os outros seres, e ele toma um corpo e vem ficar aqui andando na Palestina, na Judéia, para lá e para cá, para lá e para cá, aqui no meio dessa tranqueira. Como é que pode, gente? Se foi difícil para Jesus, imagina para Deus. Deus não é corpo. Na passagem da mulher samaritana que eu fiz outro dia, ele explica isso muito bem. Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Deus não tem um corpo morfológico sentado num trono de barba, mostrando uma fortaleza. Não. Se assim for, como que ele ia tomar conta do universo? Deus é espírito. Deus é energia pura. Então, ele sabia. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se não por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Sim. Mas não é só naquela época, não. Agora, nos dias de hoje, 2024 anos depois que Jesus esteve aqui, muita gente anda para trás. Se a gente falar com a pessoa, isso não, guarda mágoa não, perdoa. A pessoa fala, eu perdoar aquela traia? De jeito nenhum. Amar aquele inimigo? De jeito nenhum. Está andando para trás. Não aceita Jesus. Se aqueles discípulos que viveram junto com ele, que viram tudo que ele fazia, deram para trás, imagina nós. Hoje, nós estamos aqui com Jesus em corpo e carne e sangue. Então, já não andavam com ele. Tem muita gente que abandonou Jesus e ainda abandona. E como tem? Não quero saber. Então disse Jesus aos 12. 12 são os 12 apóstolos. Quereis vós também retirar-vos? Eu sei que tem muita gente que começa a ver aqui as lives e cai fora. Aqui não tem escândalo, aqui não tem funk, aqui não tem pancadão, aqui não tem palavrão, aqui não tem sensualidade, aqui não tem gente famosa, que tem o nome que começa com A e termina com A. Aqui não tem político escandaloso e corrupto. Aqui não tem político hipócrita que fala uma coisa e depois faz outra. Não tem. As coisas do mundo, as coisas mundanas, não escuta nem uma 10ª parte. É por isso que eu tô com 6 seguidores, gente. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seguidores. Já vai para mais de meio ano que eu tô no YouTube. Não tem importância. Somos resistência. Uma hora chega. Uma hora chega. Agora, por exemplo, eu tô com uma sobrinha que tá babando. Toda quarta e todo domingo ela passa uma mensagem para mim. Tia, acabei de ver, gostei demais, quero ver todos.
Um dia, ó, desperta. Gente, não estou falando por mim, não é me seguir, não. Seguir os ensinamentos de Jesus aqui, ó, na íntegra. É lógico que 2024 anos depois, nós hoje temos, né, a ciência, hoje nós temos a física quântica, hoje nós temos muita explicação para os acontecimentos através, né, da parte científica. Então, nós temos também complementos, como eu sempre faço, ainda mais que eu tenho a honra, tenho o prazer de ter revelação cósmica através de Jean Valjean, que é o missionário que veio trazer revelações do cosmo. Jesus falou do reino de Deus, mas particularidades ele não explicou. Quem são os Anunnakis, né? Quem são os Arcontes, que é o mesmo Anunnaki? Ele não explicou quem eram os Néfilins. Ele não explicou claramente essa história de Adão e Eva, se isso é uma lenda, se isso aconteceu, o que realmente estava por trás daquilo tudo que aconteceu ali. Não explicou os absurdos de Javé. Não. Ele não explicou as invasões extraterrestres que sempre teve aqui, porque não estava na hora de trazer a revelação cósmica. Agora está. Em parte, né? Em parte. Tem muita coisa para chegar por aí. Então, ele diz aos 12: quereis vós também retirar-vos? Fica à vontade. Ninguém é preso nos meus ensinamentos, não. Vocês são livres. Vocês querem também retirar? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem que eu vou se eu deixar o Senhor? Gente, eu adoro essa frase, porque eu falo a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa. Para onde que eu vou? Quem que pode substituir Jesus? Ninguém. Não tem na face da terra. Eu sou apaixonada no homem Jesus, no que ele trouxe, que está aí varando os séculos. Só não aprende quem não quer, porque fácil não é, não. Na última live que nós fizemos, nós falamos sobre a espada, que Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, ele veio trazer o fogo. E não é fácil seguir Jesus. A família vira toda contra. Os parentes, os amigos, a gente fica completamente só. É por isso que Jesus subia para o Monte das Oliveiras e ia ficar sozinho. Porque era muito difícil para ele, com tanto conhecimento dentro dele, e criaturas que não entendiam nada, nada. E hoje é a mesma coisa. Fora hoje as deturpações, né, gente? Pessoas aí falando verdadeiros absurdos para explicar os ensinamentos de Jesus. Essa coisa que diz que Jesus morreu, derramou o sangue para nos salvar. Sangue de Jesus, e sangue para lá, e sangue para cá, um tal de sangue, né? Salvou nada. Salvou nada. Continua tudo muito, mil vezes, milhões de vezes pior do que era na época que ele aqui esteve. Jesus foi crucificado, foi morto, sangrou na cruz pela ruindade do judeu que não acredita nele até hoje. E fica a gente colocando bandeira daquele povo, fazendo excursões dizendo que são cristãos e indo para lá. Eles não são cristãos, gente, nunca foram. Eles estão esperando o Messias até hoje. Eles não acreditam em Jesus, não. Não.
discriminaram Jesus porque Jesus nasceu na Palestina. Israel não gosta da Palestina. Tá aí agora os horrores que foi feito lá. Se eles acreditassem em Jesus, eles iam respeitar o lugar que ele viveu. Nasceu, cresceu e viveu na Palestina. Então, Pedro aqui está perguntando, para onde iremos nós, Senhor? Onde iremos? Gente, tem uma semana mais ou menos que eu fiquei pensando numa frase, essa frase é minha. Sabe como que ela é? A minha vida, eu coloquei entre parênteses 76 anos. A minha vida de 76 anos é um novelo emaranhado, cujo único fio que me sustenta nessa vida emaranhada, cujo único fio que me sustenta é Jesus. Foi, é e será Jesus. Minha vida é emaranhada. Tem noite que eu não sei se eu estou no corpo, se eu estou fora do corpo, não sei se para onde que eu fui, que hora que eu estou voltando. Tem noite que eu passo a noite inteirinha acordada. É um emaranhado. Vocês não fazem ideia. Eu não consigo fazer uma psicanálise, fazer uma análise, procurar um psicólogo, pelo menos para eu desabafar, porque eu não posso falar com eles. Eles vão me internar como louca. Essa mulher é louca. A vida dela é um caldeirão de efervescência. Eu vou inventar uma outra frase. Entenderam? A minha vida é um novelo emaranhado, cujo único fio que me sustenta foi, é e será Jesus. É a pergunta de Pedro. Para quem nós iríamos? Para onde nós iríamos? Eu já falei a frase belíssima que eu escutei de um orador espírita, quando ele diz alto e bom tom: depois de conhecer Jesus, nunca mais seremos os mesmos. E não somos mesmo. Não somos. Para onde que eu vou? Quem que pode aqui nesse planeta representar Jesus? Quem? Quem aqui que é igual a Jesus? Não tem, não tem. Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. As palavras do Senhor transcendem a matéria. A vida eterna é a vida do Espírito. Jesus não está falando para a matéria, Jesus está falando para o Espírito, que somos nós. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É Pedro que vai dizer isso para ele. Nós cremos, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Por que Jesus está dizendo que não escolhi? Quem escolhe é Deus. Eu e o Pai somos um. Tudo que eu faço vem do Pai. Ele falou essa frase várias vezes. Mas um de vós é um diabo. Ele começa, aqui no princípio do Evangelho de João, ele já começa a mostrar aquele que o ia trair. Ele sabia disso. E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão. Gente, Simão Pedro não, tá? Esse nome Simão era muito comum entre o povo judeu. Ele não.
Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este, aqui já é João, este o havia de entregar, sendo um dos 12. E aqui encerra a passagem. Jesus explicando para todos ali naquele lugar que Judas o ia trair. A nossa frase é a mesma de ontem. Mas se vós soubesse de ontem que eu estou falando, hoje é quarta-feira, de ontem que eu estou falando é que eu gravei no domingo. Eu gravo no domingo para o domingo e para a quarta, tá bom? Ontem que eu estou dizendo aqui é o dia que eu gravei. Eu gravo todo dia, tá, gente? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Muita gente inocente, muita gente empurrada. Dá uma olhada nos nossos jovens, verdadeiros zumbis, perturbados, enfiados nessas drogas, andando pela noite, parecendo fantasmas. Vocês já viram? Alguém já saiu de madrugada, bem de madrugada, no escuro das avenidas, e olhar pessoas indo e vindo, principalmente jovens com aquelas garrafas penduradas de vodka, de cachaça e outras coisas mais, completamente zumbizados. E alguns nem bêbados, não é só bêbado, não. Até o que está em sã consciência não está movido pela droga. Parece zumbis. Olho muito pintado, essa coisa de pintar o olho de preto, que coisa feia. Isso esconde até os olhos. Infelizmente, quando Jesus diz que os olhos é o espelho, são o espelho da alma, como que você vai ver os olhos dessas criaturas, gente? Aquilo tudo preto, aquela roupa toda preta dos pés à cabeça, aquelas botas enormes pretas pisando duro por aí, parecendo zumbis perdidos, inocentes, lotado de obsessores em volta. Sim. Chico Xavier, ele dizia que ele via atrás das pessoas 30, 50 espíritos obsessores sugando, intuindo, fazendo maldade, mandando fazer maldade, anos e anos falando na cabeça daquela criatura. Para mim, são inocentes. São levados ao crime, levados ao roubo, levados ao assassinato. Esses governantes dominados, condenar inocentes. Sim, passemos a observar as criaturas, que muitas vezes a gente julga, mas é o inocente que está totalmente dominado por essas mentes. Ainda mais que hoje a gente sabe da tecnologia. Esses espíritos colocam chips na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso cérebro, para não deixar os nossos neurônios funcionarem. Tanto é que dá uma olhada na evangelização. Seja espírita, seja católica, seja evangélica. Eles vão até uma certa idade. Quando chega naquele período da adolescência, cai fora. O mundo abocanha. Esse é o mundo que abocanha? Ou eles são empurrados para fazerem o que fazem? Vamos raciocinar em cima disso, gente? Vamos parar com essa dualidade, o bem e o mal, o bem e o mal. Mas será que onde está o bem? Onde realmente é o mal? Eu tenho pena dessas criaturas.
humanas, tem pena do futuro delas. São empurradas a fazer para depois serem empurradas a ter que pagar. Vou explicar de novo a praga da roda de Sansara. Um dia, eu não sei desenhar nada não, mas eu vou dar um jeito de copiar, de fazer um circo e mais ou menos fazer a tal da roda de Sansara. Por que ela chama roda? Porque o nosso destino, ele fica ali gravado num círculo. Círculo. Aqui, nesse ponto aqui da roda, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa redonda aqui. Não tem. Eu que faço tanta mandala, tanta coisa de retalho em MDF redondo, não tem agora, nesse momento, um aqui para mostrar. Eu estou aqui. Matei. Assassinei uma criatura. Ela roda na minha vida, roda, roda, roda. Quando ela passar aqui de novo, eu vou ser morto. Mas eu vou ser morto por quem? Alguém foi designado para me matar. Aí ela vai roda, 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 roda. Essa pessoa que me matou, ela vai rodar. Quando ela chegar aqui, ela vai ser morta. Vocês estão entendendo? Vou citar de novo aquela frase famosa. Um dia da caça e outro é do caçador. A roda de Sansara é dia da caça, dia do caçador. Tudo programado. Nós vemos a vida na horizontal, no linear, né? Linha reta. Não é. Ela é circular. A evolução vai fazendo um círculo redondinho e ali estão escritos todas as mazelas para que a gente faça e depois a gente pague. Faça e pague. Faça e pague. Isso não quer dizer, que eu coloquei aqui nesse ponto da roda, que eu assassinei alguém. Não quer dizer que eu vou ficar só assassinando e sendo assassinado, assassinando e sendo assassinado. Eles me colocam numa outra situação. Agora você vai lá para roubar, para corromper. Você vai lá para, já que você já aprendeu a assassinar, então você vai lá para fazer guerra. Você vai ser um político que vai inventar uma guerra, que não vale para nada, só flagelo e barbárie. Guerra é só para derramamento de sangue e para barbárie. Não tem outro motivo. Não tem. A roda de Sansara é isso. Sacrificamos. Somos sacrificados. Impomos o sacrifício ao inocente e depois a gente vem como inocente para ser sacrificado. Aí quando eu falo, as pessoas aí que me chamam de louca mesmo. Eu tenho pavor. Não posso aqui falar a palavra, porque senão eu sou cortada, né? Eu tenho pavor de abuso de criancinha. Eu tenho pavor. Todas as lives eu comento sobre isso. Porque é tão pavoroso, é tão ridículo um negócio desse. É tão hediondo, é tão cruel. Eu tenho pavor. Mas eu tenho pena do abusador. Porque ele já está carimbado para ele passar por isso. Ele vai passar. A roda de Sansara é isso. Por isso é que Javé falava olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Muita gente vai falar, ai, bem feito, tem que ser assim mesmo. Não penso assim. Não penso, porque para ele sofrer aquele abuso, alguém vai ter que abusá-lo. Olha o círculo. Olha, alguém vai ter que abusá-lo. E depois, esse que abusou, alguém vai ter que abusá-lo. Vocês estão entendendo? E ao mesmo tempo é um circo dos horrores. Então, não condenarias os inocentes. Presta atenção. Presta atenção quem é inocente. E ainda mais que depois dessa roda de Sansara rodar em nossas vidas, determinando se eu vou ser caça ou se eu vou ser o caçador, ainda vem esses espíritos iluminados que dizem, e são mesmo, são iluminados mesmo, que 2/3 da humanidade vai ser banida porque não consertou, não passou de ano, não evoluiu, não adquiriu luz. Como adquirir luz se eu sou empurrada àquele cometimento? Fica aí, então, mais uma reflexão, mais uma loucura, mais uma doideira para deixar para vocês. Pensa, reflita. Não existe bala perdida. Não existe criança que foi deixada à margem para que o sequestrador levasse ela para o cativeiro e para os abusos. Tudo é encaminhado, tudo. Por esse sistema vingativo. Isso é vingança. Isso é lei de Javé, aquele louco que só implantou esses horrores. Começou tudo lá, quer dizer, não começou lá, começou muitos milênios antes dele, né? Lá, os povos antigos já faziam isso. Essas corrupções, magia negra e abusos, sacrifício, que o tal do espírito de luz chamou de sacrifício. Uma live aberta no YouTube para todo mundo ver que o sacrifício é sagrado. Sacrificar criaturas é sagrado. Javé mandou Abraão matar o filho dele, gente. Javé mandou o avô abusar da neta. Sim. Uma deusa, a deusa chamada Palas Atenas, que é a chamada deusa da justiça. Ela mandou aquele deus lá dos mares, esqueci o nome dele agora, ela mandou ele estuprar Medusa. Pronto. Borrei tudo. Ela mandou ele abusar de Medusa. Já contei essa história aqui, que era uma menina dedicada ao templo dela, da deusa. E ela falou com ele, vai, faz. E ele fez. Por isso que Medusa criou aquele ódio dos homens, transformava todos eles em pedra. Mas esse é um assunto que me incomoda, que eu nunca vou esquecer. Vou sempre falar dele. Vou sempre. Vamos ao nosso presente. Gente, eu sou muito vaidosa. Eu faço as peças, mas eu mesmo gosto muito. Eu amei. Olha que eu não sou muito de brilho, não. Mas é o formato dessa garrafa. Tá vendo? Ela é uma garrafa fosca, é aquele vidro fosqueado, e eu coloquei o EVA com glitter. Fiz uma tampa de bola de isopor,
tá vendo? E deixei transparente aqui, sem cobrir essa parte de vidro fosqueado. Tá aí, então, o nosso presente de hoje, que é essa belíssima garrafa. Eu achei que ela tá maravilhosa. Já pensou num ambiente vermelho, num ambiente preto e preto, num ambiente mais moderno, né? Ela não é rústica. Tem gosto para tudo, né, gente? Às vezes eu faço uma garrafa, ou um baúzinho, alguma caixa, alguma coisa, eu acho feio, acho horroroso, mas eu aprendi que tem gosto para tudo. Quando a pessoa vai escolher, ela escolhe exatamente aquela peça que eu não gostei. Fica aí, então, o nosso presente de hoje. E fica aí um beijo no seu coração.